Quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente de trabalho, como proteção contra acidentes ou doenças profissionais, o empregado deve utilizar os chamados equipamentos de proteção individual e coletiva. De acordo com uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, as empresas devem fornecer esses equipamentos de forma gratuita e fiscalizar se os trabalhadores estão fazendo o uso correto dos itens. Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje, que vai mostrar que o empregado também precisa fazer a parte dele quando o assunto é segurança no trabalho. Confira! Paulo trabalha há 30 anos no ramo da construção e já atuou em diversas empresas. Ele era marceneiro e hoje é montador de andaimes em uma obra em Brasília. Ele lembra que no começo da carreira, em outras empresas, não havia tanta preocupação com a segurança. Não tinha uniforme, não tinha cinto, a gente trabalhava com a própria roupa da gente. A gente, se quisesse, tinha que ter uma preocupação com a segurança. E hoje em dia é diferente, as empresas que se preocupam com a gente. Agora ele entende a importância de se trabalhar de maneira mais responsável e, por isso, usa todos os equipamentos de proteção necessários: luvas, botas, macacão, cinto de segurança, capacete e óculos. Sem esses itens, ele não teria como realizar as atividades. Como ia evitar um acidente se não fosse os EPC, os EPI, né? Segundo a norma regulamentadora 6 NR6 do Ministério do Trabalho, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ainda de acordo com a NR6, o uso dos EPIs é obrigatório e as empresas também são obrigadas a distribuir de forma gratuita aos empregados os equipamentos de proteção e garantir que os trabalhadores usem os EPIs de forma correta. Ele entra para o canteiro e, a partir daí, além da técnica de segurança, toda a equipe administrativa, não só os engenheiros, como também o mestre, os encarregados, os próprios colegas, os colaboradores da produção dele, a gente instrui para cuidar um da segurança do outro. A técnica de segurança da obra onde Paulo trabalha explica que alguns operários resistem à importância do uso de equipamentos, mas a conscientização tem sido uma saída para garantir a segurança de todos. A gente explica para eles que não só a empresa é responsável no caso de um acidente, né, de trabalho, como eles também são responsáveis, até porque a empresa, ela faz o papel dela, né? No caso, nossa empresa, a gente faz o nosso papel, entrega os EPIs gratuito, né, como manda a norma, e a gente explica para eles a responsabilidade deles, que é utilizar o equipamento, né, porque se a gente entrega e eles não utilizam, é a mesma coisa de nada. Mas a segurança no local de trabalho vai além dos EPIs. Além dos equipamentos de proteção individual, também existem os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, como, por exemplo, esse guarda-corpo, que é essa estrutura aqui produzida e instalada pela própria empresa em lugares altos, onde há o risco de queda dos empregados. Durante o planejamento de uma obra, por exemplo, um levantamento de riscos é feito por um engenheiro e os EPCs são instalados, como faixas e placas com sinalização, além de várias orientações aos trabalhadores. Já os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas e botas, dentre outros, são entregues aos profissionais assim que eles são contratados para o serviço. Mas é preciso fiscalizar o uso, não apenas realizar a entrega do material. Esse auditor fiscal do trabalho explica que não usar a proteção adequada pode gerar punições para empregadores e profissionais. Muitas vezes o trabalhador está segurando o capacete com a mão, em um ambiente que deveria estar se utilizando, está na mão, ou um protetor auricular, ele está em volta do pescoço. Então, é muito comum essa situação. E é importante mencionar que o empregado, segundo a norma regulamentadora 1, constitui um ato faltoso, que pode ser uma advertência até uma demissão por justa causa, a recusa injustificada do equipamento. Esses equipamentos passam por um controle de qualidade e são testados. Só depois recebem um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, que tem validade de 5 anos. Depois desse tempo, novos testes devem ser feitos. O auditor fiscal do trabalho esclarece que quando as medidas coletivas são suficientes, os EPIs não são necessários. Muitas vezes, sendo obedecida aquela hierarquia, as medidas de proteção coletiva elas vão ser suficientes, vão ser necessárias para
eliminar o risco. E aí o trabalhador não vai ser preciso a empresa fornecer um equipamento de proteção para o trabalhador, em virtude dessa hierarquia. Durante os anos de experiência como auditor fiscal, Joelson nos conta que um dos grandes problemas é falta de treinamento e diálogo entre empresa e trabalhadores. Muitas vezes o trabalhador é contratado e é entregue para ele um equipamento. E muitas vezes ele não sabe para que finalidade se destina e ele fica sem saber o que fazer com aquele equipamento. A Justiça Trabalhista tem analisado casos que envolvem a falta de EPIs. Em 2015, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo em que um armador da construção civil foi solicitado pelo engenheiro da obra para realizar a proteção de uma grade de alumínio, tarefa que seria de um marceneiro. Durante o serviço, ele machucou o olho esquerdo e perdeu a visão deste lado, porque não estava com equipamento de proteção individual. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas julgou que houve culpa concorrente, por entender que a empresa foi imprudente por pedir tarefa que não era de competência do trabalhador e que o empregado foi negligente ao não usar o equipamento de proteção. Na terceira turma do TST, o relator ministro Alberto Bresciani negou o recurso da empresa e manteve a culpa concorrente. A decisão foi unânime. Além de julgar processos trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho também se dedica à conscientização e prevenção de acidentes de trabalho por meio do programa Trabalho Seguro sobre a importância do uso de EPIs. Não é visando somente o interesse do empregador de evitar que venha a sofrer uma condenação, uma condenação por dano decorrente de um acidente. Mas a conscientização da prevenção eu coloco como o fator mais importante. E nós trabalhamos muito isso na Comissão de Trabalho Seguro do TST com todos os tribunais regionais, com os nossos parceiros interinstitucionais também. E nós trabalhamos muito nessa ótica da importância da prevenção. A ministra explica ainda que a consequência de um mau uso dos equipamentos é prejudicial para os dois lados. Porque o acidente, o acidente do trabalho, ele é muito prejudicial para o empregado, né, que sofre as consequências do acidente, e também para a empresa, que pode arcar com ônus financeiros, né, de tratamento de saúde e mesmo de indenizações.